Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu. E, levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fugiste ocultamente e me iludiste e não mo fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das 2 servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel.
Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. E também Mispá, porquanto disse: Vigia o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para o seu lugar. 32. Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom, tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas. E mando comunicar isso ao meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, e, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: O Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem.
Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então responderás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: aplacá-lo-ei com presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão. Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo.
insistiu com ele e ele o aceitou. Então Esaú disse: Ponhamo-nos a caminho e vamos. Eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó: Para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho, em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo, em que estendera a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar, e chamou-lhe Oel 34. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe da terra, e, tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim se apegou à sua alma Diná, filha de Jacó, e, amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor seu pai: Consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso. E entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco. A terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquire propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exige de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã, e lhes disseram: Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós. Então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas sob uma única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo varão,
todos os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquém, seu filho, e, tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens e todos os seus pequeninos e as suas mulheres levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. Ao que responderam: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma Gênesis prostituta? 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhe estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, além de todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alom-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Depois partiram de Betel, e, faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Bet-Leém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque.
Foram os dias de Isaque 180 anos. E, exalando o espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, Gênesis 36. Estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres: Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Ana, filha de Zibeão, o Eveu, e Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bezamate teve a Reuel, e a Olibama teve a Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate e Zerá, Samá e Mizar. Foram esses os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizar. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes que nasceram a Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Éser e Dissã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onão. Estes são os filhos de Zibeão: Aías e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana: Dissom e Aolibama, filha de Ana. São estes os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Éser: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Éser e Dissã. Esses são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Sâmela,
E Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. Os chefes Tina, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Esses são chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles ouviram de longe e, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-los das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova. Mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos.
Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova. Pelo que rasgou as suas vestes e, tornando a seus irmãos, disse: O menino não aparece, e eu, aonde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: Achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão 38. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Irá, e viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe, quando ela o teve. Depois Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porquanto, disse ele, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, ele e Irá, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás para estares comigo? Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que eu envies? Então ele respondeu: Que penhor é o que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi. Tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois, Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo adulamita para receber o penhor da mão da mulher. Porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: Deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição.
Então disse Judá: tirai-a para fora e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais: reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho selar, e nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado 39. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou para estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouviu-se para ela no caminho e disse: vem, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Gênesis 40. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção.
Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e, tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.